Calourada. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Começa agora mais uma edição do programa Calourada. O programa Calourada é um programa criado pela Rádio Fiscar e tem como objetivo discutir temas, bater papo, não é? Que tem aí uma função didática e ajude aos alunos que estão começando agora seu segundo semestre na universidade e tal, não é? Ideias, acontecimento, contribuições de pessoas que vivenciaram esse processo e que podem ajudar a pensar, a se organizar para os estudos e tal. Eu tenho aqui a satisfação de receber um amigo, Bill Moreira, graduado em Ciências Sociais aqui pela Universidade Federal de São Carlos, e o Bill vai bater um papo conosco a respeito da seguinte questão. Acabei de mencionar para ele, o François Dubé trabalha com a questão da sociologia da experiência e ele menciona a diferença dos universos culturais entre as gerações. Pois bem, o Bill é um cidadão que entrou na universidade aos 17 anos de idade, cursou um ano e foi fazer outra coisa. Exatamente, é isso, Bill? Exatamente. Nós vamos conversar sobre isso. Bill, narra a tua experiência para nós, por favor. Rapidamente, né? Eu com 17 anos prestei meu primeiro vestibular. Eu não tinha na família, minha família sempre foi muito humilde, uma experiência ou o vislumbre de uma vida acadêmica. As funções que a gente imaginava exercer na vida eram aquelas corriqueiras, né, ou normais para aquela época, para minha situação financeira. Se falava em ser engenheiro, médico, dentista, advogado, ou então trabalhar numa indústria, numa empresa, no Banco do Brasil, que era alguma coisa importante na época. Isso. Tanto que na época do meu terceiro colegial, hoje o último ano do ensino médio, meus amigos começaram a fazer cursinho, caso na época. Eu não sabia nem para que servia. Se eu confesso, eu não lembro para que vocês estão estudando tanto assim, né? E eu sempre fui bom aluno. Aí chega o vestibular, todo mundo vai fazer, eu fiz vestibular também. E eu entrei, uma das opções era geografia em Rio Claro, que eu entrei, e outra era ciências sociais em Araraquara, ambos na Unesp. E, poxa, Araraquara, universidade, vamos para lá, vamos tentar fazer. E eu cheguei na universidade com 17 anos, eu não sabia o que eu estava fazendo. Um curso complexo, como é um curso de ciências sociais, para um garoto, um moleque, eu me sentia dessa maneira, e eu tive enorme dificuldade para entender o que estava acontecendo. Aí depois eu comecei, paralelo a isso, eu comecei a trabalhar, e eu comecei a trabalhar em rádio, e rádio é uma coisa que vislumbra, é um negócio muito bacana, e eu fui abandonando isso. Mas eu tinha um sonho de entrar na universidade. Aí eu tentei, alguns anos depois, eu tentei entrar na universidade, não consegui. No ano seguinte, um amigo meu falou assim, não, vamos fazer de novo o vestibular. E eu entrei na faculdade aquele ano. Entrei em curso de matemática aqui na Universidade Federal. Aí, o problema da geração. Eu tinha dificuldade, não de entender a matéria só, mas de me colocar. Perfeito. É um curso exigente, naquele semestre seguinte acontecendo algumas greves, mas eu trabalhava já, então você tinha que chegar e sair da escola. Eu tinha um horário flexível, mas eu também desisti. Bom, passou muito tempo, eu fiz um outro curso, fiz outras especializações, caí para o outro lado da comunicação, trabalhei muito tempo como gerente de locadora, 14 anos, tenho uma experiência legal, trabalhei muito tempo no rádio. E aí em 2010, já com 2 filhos, os meus 2 filhos resolveram fazer universidade. Eles têm a diferença de 2 anos, acabaram entrando com diferença de 1 ano na universidade, e os 2 são para humanas. O Danilo, que é meu filho mais velho, foi fazer filosofia na UFOP, e o meu mais novo, o Guilherme, foi fazer história na UFOP. Perfeito. Eu falei, gente, eu preciso conversar com meus filhos, eu preciso estar num nível de tentar um diálogo, porque eu consegui encaminhá-los, mostrar, vislumbrar. Existe uma vida acadêmica, não que você seja obrigado a fazer, mas tem essa opção de vida. Claro. E eu falei assim, vou voltar a estudar. Eu vou prestar Enem e vou fazer isso. E quando eu prestei Enem, eu fui muito bem. Modéstia à parte. Aí eu podia entrar em alguns cursos na Federal, né? Porque o Enem você faz... Mas eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ciências sociais para resgatar uma coisa que eu quero? Ou eu vou fazer imagem e som? Porque eu participei de alguns movimentos de cinema, de vídeo, eu tinha essa vontade, eu gosto muito disso. Eu falei, não, vamos devagar, né? Vamos ver o que dá para fazer. E aí eu entrei no curso de Ciências Sociais, na turma de 2011, e consegui
terminar de fato o curso recentemente, né? Essa foi minha trajetória acadêmica. Nesse meio tempo eu tenho uma faculdade de Educação Física, que é pela Fundação Educacional, não era pela Universidade Sim. Federal, tem alguns cursos de especialização, mas a minha vida foi... Na vida acadêmica foi aqui na universidade. Profissional, ainda trabalhei com outras áreas, ainda trabalho com outras áreas também. Muito bem, Tchê. Cara, uma coisa que eu queria te perguntar, e que eu quero e vou te perguntar, é o seguinte. Me chama a atenção esse tema da diferença das gerações, da diferença cultural das gerações. Nós somos mais ou menos da mesma idade, a nossa adolescência tinha um mundo pronto, um mundo de cultura, enfim, de diálogos, de convivência, de experiências, de experimentações, e hoje é uma outra coisa, conceitos morais que tinham um tipo de significado na nossa época, hoje difere. Bueno, como foi para ti, antes de te perguntar sobre a tua métrica de estudos, eu quero te perguntar isso. Como foi essa vivência? Você já mencionou que na matemática isso foi algo que te causou algum impacto. Como foi conviver com pessoas da idade dos teus filhos, e às vezes até mais jovens que os teus filhos? Como foi para ti essa experiência? No curso de Ciências Sociais? No curso de Ciências Sociais. Foi isso aí que me ajudou a terminar o curso. Okay. Eu fui bem recebido. O curso de Ciências Sociais... Eu não vou ter uma tábua de comparação com outros cursos, mas tem pessoas de um pouco mais de idade, mas tem muita garotada que também está procurando sentido no que está fazendo. E o curso é um curso difícil, é um curso que exige reflexão. Sim. E eu fui muito bem recebido. Grande parte, eu acho que de eu ter conseguido terminar o curso foi em virtude dessa recepção dos alunos, dos meus companheiros, né, que entendiam algumas dificuldades e que eu também pude ajudar nas dificuldades que eles enfrentaram. Eu sou de São Carlos e por ter trabalhado na mídia, conheço muita gente. Muitos me vieram de fora e tinham dificuldade de se encontrar. Essa troca de experiências acabou ajudando demais. Inclusive, não só na vida pessoal, mas também nas coisas dentro da universidade, na vida acadêmica. Isso é uma coisa que eu quero destacar. Logo que você falou de entrevista, eu quis destacar porque eu acho importante para esse aluno que está entrando agora. Perfeito. A vida acadêmica. Eu não tive. Por quê? Porque como eu entrava na faculdade, fazia os cursos e saía. Isso faz muita falta. Eu sinto que na minha formação faltou participar de grupo de estudo, faltou participar de vir na biblioteca. Eu vim pouquíssimas vezes à biblioteca. Ou eu usava as fotocópias para poder ler, ou então os amigos me emprestavam um livro que eles pregavam na biblioteca. Então, essa vivência acadêmica, eu senti falta. Então, isso eu recomendei para os meus filhos, vou recomendar para aqui. Claro. Vivam a universidade. Ela tem muito a oferecer. Ela pode ajudar em muitos problemas que quem está vindo de fora vai enfrentar. Então eu acho que essa convivência com os alunos, respondendo a tua pergunta, foi fundamental. Perfeito. Uma outra coisa, essas perguntas, o próprio objetivo do programa é justamente auxiliar a calorada nesse processo que eles estão começando nessa trajetória acadêmica. Uma coisa que eu te pergunto, como foi para você, Bill, conciliar a tua vida profissional, a tua vida como pai, como marido, enfim, como um sujeito que tem compromisso com outras pessoas, e a carga de leitura, porque as ciências humanas e as ciências sociais são efetivamente disciplinas que exigem uma leitura bastante intensa, bastante aprofundada, uma leitura, uma crítica, enfim, uma contextualização com aquilo que a gente vive, é fundamental, sabe, não é? Como é que tu organizou esse processo? Essa minha pergunta deve ser o seguinte: nos últimos anos, no início aí do século XXI, o Brasil teve um investimento bastante produtivo na área da educação e, sobretudo, na área da educação superior, propiciando acesso a pessoas tiveram que, ou pararam de estudar por necessidade de trabalho, enfim, por razões quaisquer que sejam elas, não é? Mas com essas possibilidades novas que foram criadas, muita gente veio à faculdade, veio fazer um curso. E de repente o cara tem esse mesmo problema, o homem, a mulher tem esse mesmo problema, como conciliar o trabalho, como conciliar a família e a demanda de leitura, sobretudo para quem vem para a nossa área, que são as humanas e as sociais. Como foi para o Bill
conciliar todas essas coisas? Nesse momento eu já estava fazendo um trabalho de assessoria, assessoria partidária, assessoria eleitoral. São coisas parecidas, mas exigem momentos diferentes. Então eu conseguia flexibilizar meu horário, porque no meu caso, isso é particular, a aula é fundamental. Eu preciso da aula. Sempre, isso desde a minha vida na escola básica. Então eu dependia de mim. Então eu tinha que assistir a aula. Aí como meus filhos já não estavam mais estudando em São Carlos, eu usava o período da noite para uma organização geral, mas o pesado da leitura eu fazia nos finais de semana. Esse foi um método que nos 2 primeiros anos e meio, nos 5 semestres iniciais, que são os semestres básicos, no caso do curso de Ciências Sociais, eu consegui conciliar bem. A partir daí eu tive alguma dificuldade, porque aí os compromissos aumentaram, como tudo na vida, existem as perdas e ganhos. Meus filhos continuaram estudando, consegui ajudar estudando, consegui trabalhar em várias funções, mas o casamento acabou. Claro. Lógico que não foi a universidade, não foi o momento, mas as prioridades de cada um começam a mudar e a gente respeita, eu tenho que respeitar, porque eu também espero ser respeitado por esse tipo de decisão. Óbvio. Mas a organização na primeira metade do curso foi essa. Aula, não perder aula e estar sempre acompanhando a matéria à noite, sem muito, porque no dia de manhã tinha que trabalhar, sem se dedicar a passar horas ou madrugadas, não, mas no final de semana era sagrado. Eu me fechava e lendo texto e sempre com auxílio da internet. A internet foi fundamental no seguinte aspecto: se você tiver uma orientação do que procurar, você acha muita coisa interessante. Então eu acho a internet uma ferramenta fundamental nos dias de hoje. Sim. Então eu li, assistia aulas e depois tinha como debater, e isso me ajudou demais. Perfeito. Dentro dessa questão das leituras, tá? Normalmente principalmente os alunos que saíram do ensino básico agora, concluíram o primeiro, segundo, terceiro, prestaram o Enem e passaram. Há uma mudança radical entre o tipo de leitura que os alunos fazem ao longo do ensino médio, não é? E a densidade e a profundidade que se espera da leitura dos alunos já no ensino superior. Assim, eu te pergunto uma coisa, pensando em dica para o nosso ouvinte, não é? Qual era o teu esquema de leitura, por exemplo, de Weber, Durkheim, Marx, enfim, os caras que você tinha que ler durante a graduação? Realmente a leitura tem que ser muito crítica. Eu não estava preparado, porque essa lacuna que existe entre você deixar o ensino médio e começar a estudar de novo, esse prazo, quanto maior esse período que você passa da tua vida, mais se dificulta entrar no ritmo. Não tem outro jeito. Caneta com destaca-texto e resumão e escrever. O cientista social, ele precisa escrever. Então, no meu caso, o que ajudava demais era estar lendo, são leituras complexas, às vezes uma vez não bastava, você tinha que voltar e fazer anotações, você tinha que fazer uma leitura crítica e depois, inclusive, tirar dúvidas. Peraí, será que o que eu estou entendendo é isso mesmo? Porque existe muita retórica nesses fundadores das ciências sociais, porque eles estão se firmando enquanto campo, né? Então eles vão e repetem e você começa a se perder. Respira e começa. Eu funciono muito à base de esquema, né? Então, peraí, ele está dizendo isso aqui, nesse parágrafo, onde termina onde termina essa ideia de pensamento? E aí, organizando, você consegue, assim, pelo menos eu consegui bons resultados. Eu acho até, inclusive, que enquanto eu pude me dedicar bastante à universidade, eu fui um bom aluno. Tu estava falando e eu me recordei de uma coisa. Alguns alunos para quem eu dei aula falavam, né? Pô, o texto do Habermas é muito difícil, tal, não sei o quê. E eu costumava dizer o seguinte: o Habermas leu muita coisa que nós nem imaginávamos que existisse. Então, um primeiro passo para entender é pelo menos saber com quem são os autores que o cara está dialogando, que é a partir daí que você pode construir uma compreensão. E tentar, né, contextualizar. Quer dizer, em que situação que aquilo foi escrito? Perfeito.
É não imaginar que o que Marx escreveu, hoje ele está escrevendo do mesmo jeito. Não. As coisas mudaram, a percepção do momento é outra. Perfeito. Então eu acho que isso aí também ajuda bastante. Mas o curso de Ciências Sociais, eu quero fazer um elogio aqui. O curso é sensacional. É fantástico. Eu recomendaria, certo? O que você vai fazer no futuro? Não sei, o futuro é agora. A gente precisa precisa de gente pensando. Eu acho que o curso de Ciências Sociais abre uma porta. Agora, de novo, insistir. A vida acadêmica é importante. Os grupos de estudo, aquelas ACIEPs que são oferecidas, são sensacionais. São matérias, então, já que é pro calor do que a gente está falando, se informem, né? São coisas que vão acrescentar demais na sua vida acadêmica. Não se preocupa com o crédito só, não. Eu acho que você tem discussões muito interessantes que te ajudam a contextualizar. Peraí, por que eu estou lendo Marx agora? Você vai ver que o Marx é muito atual. Né? Então, mas o Weber é chato de ler. Não é chato mesmo, mas você vai ver que você consegue trilhar um caminho lógico. Eu acho que isso ajuda demais. Perfeito. Bill, e agora eu te pergunto, não é? Quais são os planos do cidadão Bill Moreira? O que vem pela frente? Bom, nesse período todo eu ainda fiz um curso de especialização na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Unirio, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de gestão pública, que é a área que eu estou atuando hoje. Perfeito. A gestão pública me apaixona. Eu acho que o Brasil ele tem um Estado completamente complexo e precisa ser estudado e soluções precisam ser apresentadas. Eu já pensei mais de uma vez em fazer uma pós-graduação acadêmica, um mestrado acadêmico. Perfeito. Mas aí bate no problema. Se você acha que a graduação é pesada, a pós-graduação é bem mais. A graduação te ensina como é que você lê, a pós-graduação vai te ensinar a pesquisar. E eu percebi que a carga de horária, apesar de não ser um grande número de créditos, a carga horária é bem puxada. Claro. Então eu ainda estou tentando tatear o que eu vou fazer. Eu já prometi para mim mesmo, esse ano nada. Eu vou tirar o semestre sabático. Né? O semestre sabático. Mas eu sei que... Porque assim, apesar da minha idade, da nossa idade, nós não podemos parar. Sim. Né? Eu não posso parar. Olha, eu tenho 2 filhos, um está na segunda universidade, é um ativista político, eu me orgulho muito do Danilo, está em Belo Horizonte, é militante do PSOL. O Guilherme, que é o meu filho mais novo, chegou no final de semana, ele foi para fazer o doutorado dele na Inglaterra, na área de história. Que lindo. Não posso parar, eles não vão parar, eu também não vou. É difícil, Então, se não der para fazer um mestrado acadêmico, vamos tentar fazer uma outra especialização, tentar pegar uma ponta aí para poder começar a tentar entender essa área da gestão, essa área da burocracia brasileira, que eu acho que precisa ser muito bem estudada, porque o Brasil está num abismo, né? Eu acho que já há algum tempo a gente está sendo empurrado por forças que muita gente não compreende e que nós precisamos reagir. Esse eu acho que é o momento de reação. E essa reação só vai acontecer com conhecimento. Sim. Não adianta a gente vir com esses... arautos, né? Não é assim que funciona. A história, se você ler bem e prestar atenção, a história mostra que não é assim que as coisas funcionam. É preciso luta, é preciso disposição, mas é preciso conhecimento. Nós temos que ter um meta, mas chegar em algum lugar. E do jeito que está, a gente sabe que não vai chegar em lugar nenhum, a não ser numa situação pior do que nós já estávamos, né? Como tu bem mencionou, eu tenho refletido sobre uma coisa que é o seguinte, existe todos os holofotes na eleição do presidente, mas por baixo da ponte é que está passando a água suja ou a água misturada, certo? Sem falar... Senado, Câmara Federal, Câmara Estadual, sem pouca evidência. Sem falar em quem vai ser o presidente, né? Cada um tem a sua opinião e tem que ser respeitada, mas nenhum deles vai conseguir fazer nada se não tiver um apoio. Essas promessas mirabolantes não existe. Não, depende de uma participação da população. Isso é fundamental. A universidade não é a única saída, mas passa pela universidade uma saída para o Brasil. Isso vale para a vida pessoal. A pessoa pode querer ser engenheiro, médico, vai ter que ir numa universidade. Quer ser cientista político, vai ter que passar na universidade. Então, o conhecimento é a saída do Brasil. A escola, a educação, tudo isso faz parte da saída do Brasil. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito.
Totalmente de acordo. Muito bom. E eu aproveito e te pergunto, tu mencionou tua experiência de rádio, de comunicação e etc., mas tu mencionou uma coisa que para mim é muito importante, eu gostaria de retomá-la e fazer um destaque a isso. Eu havia mencionado essa questão do B, não é, da barreira, as diferenças entre gerações. E tu acabou de dizer para nós que a tua convivência com estudantes mais jovens foi algo que te permitiu, inclusive, chegar à conclusão do teu curso. Tá? Qual a importância desse diálogo, não só para você, mas de uma forma geral? Eu estou dizendo pensando em alunos novos que estão convivendo com pessoas de uma faixa etária mais avançada. Eu acho que é a única forma, é o espírito da universidade. Perfeito. Ela tem que estar aberta às mentes, né? Então aqui é o lugar de discussão, é o lugar do confronto de ideias. Então essa troca de informação é fundamental. Aquele aluno que chegou numa cidade pequena, do grupo de trabalho que a gente fez, a cidade de Dourado e Ribeirão Bonito, eles nem imaginam o universo que pode existir fora da casa deles. Quando você fala em fazer um ensino superior, eles imaginam, eu vou fazer um curso tal numa cidade próxima, mas eles não imaginam o universo que é esse espaço. Então eu acho que essa troca, a receptividade de quem está aqui, de quem já conhece, que já passou pelas dificuldades, para tentar entender essa garotada, no bom sentido, essa garotada que está chegando, é fundamental. Tem que ter essa troca, e essa troca é que faz a universidade estar viva. Perfeito. Eu acho que esse é o grande momento da vida de quem está começando, né? Um garoto de 16, 17 anos que está com a cabeça tumultuada. Eu sempre falei isso para os meus filhos. Porque você fala assim, o que você vai ser, né? Você vai fazer a faculdade. Aquilo parece uma sentença. Eu vou fazer isso. Parece uma sentença. Não, aquilo não é o que você vai fazer o resto da vida, né? Então, você tem outras opções. A universidade serve para isso, para abrir as mentes. Eu acho que é isso que nós precisamos, abrir a mente, abrir o coração e entender melhor o que está acontecendo. Perfeito. Bill, eu te agradeço em nosso nome aqui feliz. Da equipe da Rádio Fiscar, em nome do nosso ouvinte, para quem é destinado todo o nosso trabalho. E eu encerro agora a mais essa edição do programa Calourada, e você pode acessar o site www.radio.fiscar.br e ir no link dos podcasts e acessar tanto esse programa quanto os demais programas da Rádio Fiscar que estão lá disponibilizados, tanto os que saíram no primeiro semestre, no ano passado, etc. Você também, e eu sugiro fortemente que faça isso, você pode baixar o nosso aplicativo, o nosso app, que por meio dele você acompanha a programação da rádio. Não só isso, pode concorrer a prêmios, ingressos para shows, etc. Um grande abraço e até a nossa próxima edição do programa Calourada. 95,3 FM.